Fala pessoal, tudo bem? Bom, a resenha de hoje, o bate-papo de hoje aí é a respeito que como vocês viram na capa, viram aí na descrição. A gente vai morrer, a gente não vai jogar nem um quarto, nem um terço, na verdade, até menos do que isso, dos jogos que a gente tem disponíveis, né? Sejam eles mídia física ou seja eles mídia digital. A ideia desse vídeo, né, de fazer esse bate-papo, essa resenha, nasceu agora aqui enquanto eu estava organizando a minha coleção de ROMs, como vocês podem ver aí. Eu vou tentar dar um ganho maior aqui, uma aproximação maior aqui pra gente poder ver minha seleção final. Eu tô terminando de organizar o que eu fiz. Eu peguei todas as ROMs, assim, pelo menos as ROM 7 mais famosas, né? Nintendo 64, DS. Tô terminando de PSP e tal. E coloquei tudo no HD, deu mais ou menos 2 teras e uns quebrados. Eu dividi eles. E aí eu vou jogando pro celular e todo dia quando eu tô de bobeira assim, eu vou jogando alguns jogos. Primeiro eu fiz uma pré-seleção, então por exemplo, no caso aqui de portáteis, Android modificar, tem aqui ó, jogos de DS. Só os jogos de DS deu 3 GB e uns quebradinhos. Eu selecionei aqui, é porque vocês não estão vendo, mas ao todo deu... Nem eu tô vendo direito que o monitor tá tapando aqui. 102 ROMs só de Nintendo DS, tá? 102 ROMs de Nintendo DS. Aí GBA seleção, né? Tem a capa dos jogos e a seleção que eu fiz. 120 jogos. Game Gear 116 jogos. PSP. Aí PSP tem vários aqui porque eu dividi por gênero, mas deve ter mais ou menos uns 30 jogos, vai. Corrida, tem esportes, tem luta e jogo de tiro, que é FPS, que eu gosto muito também. Então deve ter isso aí mais ou menos uns 25, 30 jogos. Isso só de portáteis, fora os de Android, né? Também dividi em pastas, então isso só relativo aos portáteis. Agora os consoles, né? Aí eu dividi também as ROMs mais leves e as ROMs mais pesadas. Então aqui, ó, Nintendo 64, 51 jogos. Arcade, né? Só de FBA e de MAME tem 233 de FBA, 238 jogos de MAME, que são muito parecidos um ou outro, né? Então vamos arredondar a média aí, vamos botar em 250 jogos de arcade. Atari tem pouco, Atari tem uns 6 jogos aqui só, que eu não curto muito. Master System 61 jogos. Mega Drive também eu fiz uma seleção bem sucinta, né? Sonic todos, Golden Axe e alguns outros jogos aqui. É lógico que tem mais jogo, a gente tá aí, pelo menos eu tô tentando aí nessa saga de conhecer todos os jogos do Mega Drive, então tem muita coisa que eu ainda não conheço, né? Então o Mega Drive eu ainda tô selecionando, mas os jogos da minha vida, os jogos que eu tive contato na infância, que eu mais joguei, foram esses, né? Golden Axe, Sony, California Games, Capitão América, Castlevania, Kid Camaleão, Chase HQ, por aí vai. Sega 32X eu separei porque são poucos, né? São 36 jogos só, eu ainda não testei também, falta conhecê-los. E o SNES, a seleção que eu fiz básica, deu 68 jogos. Então, como eu falei pra vocês, durante os últimos 2 ou 3 anos, 3 anos, vai. Todo dia quando eu chego do trabalho aí, que eu tenho mais ou menos 1h30, 2 horas de bobeira, né? Até vir o sono, aquela coisa toda, eu vou organizando essas ROMs. Então eu fui jogando, um por um, não jogando, fui fazendo igual eu fiz, igual eu tô fazendo no Mega Drive. Fui garimpando possíveis jogos que me interessariam. Então só falta agora para mim terminar o do Mega Drive, PSP e PS2. Então assim, por que eu mostrei isso? Da onde que surgiu essa ideia? Surgiu justamente dessa questão de que eu não vou jogar isso. Qual é a probabilidade de eu hoje, do alto dos meus 38 anos, ter tempo hábil para jogar de fato esses jogos? Então talvez dessa seleção de jogos aqui, talvez a que eu consiga tempo para jogar de fato seja a do Mega Drive, que eu consegui enxugar, né? Consegui enxugar ao máximo aqui. Então assim, tirar, sei lá, quantos jogos tem ali? 16 jogos de uma Switch de mais de 800 e tantos jogos, eu ainda não terminei, ainda tô conhecendo alguns, mas boa parte deles eu já vi, já devo estar no 400 e alguma coisa, mas falta ainda muito, tô no meio do caminho. Então esse vídeo surgiu dessa questão, né? Isso não é uma teoria, não é talvez um pensamento filosófico, eu acho que é uma constatação, e eu acho que vocês também passam muito por isso, principalmente a gente que já passou da casa dos 30, 35 anos, a gente não tem mais tempo, rede social, muitos de nós temos filhos, alguns são, no meu caso,
divorciado, então você tem as suas responsabilidades de casa, trabalho, às vezes a gente tem que dar uma assessoria aos nossos pais, irmãos, amigos, enfim, não sobra tempo para a gente poder realmente dedicar ali aos jogos, né? E nesse sentido, eu acho que é por isso talvez que pelo menos o meu foco aqui, de boa parte das pessoas que acompanham o canal, reside nisso aqui, né? No portátil. Eu tô aqui com o meu celular, um J7 no controle da Mokut, e eu acho essa ideia, por isso que eu acho fabuloso, porque o celular a gente consegue unir duas coisas, né? Ele tem que estar sempre conosco, né? No caso meu principal, eu estou usando aqui para fazer o vídeo, usando ele como microfone. Eles têm que estar sempre conosco por uma questão de necessidade, não é nenhuma questão, hoje em dia não é mais uma questão assim supérflua, né? É uma necessidade. A gente paga conta, a gente estuda, a gente fala com os nossos familiares, a gente, enfim, tem entretenimento, então o celular virou aí um item de primeira necessidade total, né? Você paga, como eu falei, paga conta, recebe, enfim, é essencial, a gente não consegue mais ficar sem o telefone para boa parte, né, da nossa rotina do dia a dia. Então ali a gente se informa e tudo mais. E ele passou a ser, para mim, eu tava até para fazer um vídeo, eu acho que eu até vou fazer sobre esse tema. É um tema um pouco controverso, um pouco complexo, mas eu acho que eu dei uma enjoada desses jogos retrô, no sentido de que você tem que dedicar um tempo. Não dá para mim chegar aqui e pegar um jogo do Sonic, pelo menos no console. Por isso que a ideia de console para mim hoje, eu respeito, admiro, tenho aqui alguns, já tive, já colecionei, embora a minha coleção tenha sido pequena, mas eu entendo o carinho, a nostalgia, mas eu hoje não consigo entender a possibilidade, pelo menos eu não consigo me ver nessa situação de pegar uma TV de tubo, ligar aquilo tudo, pegar o console, botar o cartucho, sentar e jogar. Nada contra quem faz, não. Esse vídeo não é uma crítica a você que faz isso, pelo contrário, né? Eu respeito muito. Queria eu ter esse tempo, mas eu acho que ainda que eu tivesse esse tempo, eu acho que essa fase meio que tá passando na minha vida. Eu não sei se vocês passam por isso, se vocês passam por esse confronto diário, porque a gente, quando chega numa certa idade, parece que a gente quer voltar a ser criança, quer voltar a resgatar o passado, quer voltar para o momento em que a gente foi feliz. A gente que acompanhou a transição dos anos 90, né, a chegada dos videogames aqui no Brasil, depois os computadores, a internet. Então a gente hoje, que está aí na faixa de 35 a 45 anos, a gente tem uma história com a tecnologia no Brasil. A gente viu a coisa nascer e crescer, né? Muitos de nós aí nessa faixa etária lembram dos modems, ou mais velho também, né? Mas lembram da época dos modems, aquele barulhinho, conexão de escada, jogos em disquete, toda essa coisa toda. Então, eu acho que eu fico organizando isso aqui, eu tento enxugar ao máximo, e isso às vezes me dá uma certa agonia. Parece que eu ter essas ROMs me obriga a jogar. Eu não sei explicar para vocês, parece até um papo de maluco isso aqui, mas eu acho que me dá uma certa ansiedade. Parece que eu tenho que conhecer esses jogos, parece que eu tô perdendo tempo. Então eu coloquei no celular, vou tentar voltar a emular eles, mas eu realmente não consigo me ver mais sentando e jogando, mesmo os jogos que eu amo de paixão, como Sonic. Eu prefiro ver live, prefiro ver gameplay do que necessariamente sentar e jogar, porque esses jogos requerem, não, mesmo que seja em emulador, tá? Com um save, esses jogos requerem que você se dedique, você não é simplesmente você pegar e jogar como, por exemplo, um jogo de celular online. Você joga ali, brinca, acabou, depois você volta, o teu progresso fica salvo na nuvem. A partir do momento que você loga, carrega tudo e você vai para a batalha ou vai para corrida, qualquer que seja o jogo, e vida que segue. Não, esses jogos retrô, eles requerem uma espécie de uma terapia, né? Muitos de nós fazíamos essa terapia. A gente fechava a nossa porta do nosso quarto, ligava, como eu falei, ligava a televisão, botava o cartucho, sentava, pegava o seu pacotinho de fandangos ou qualquer biscoito, uma água, uma coca, e ficava ali, né, a manhã inteira, a tarde inteira. Tinha aquela nostalgia de você ir na locadora, trocar ideia com os amigos, comprar revista. Hoje em dia isso se tornou mais frio, né? A gente faz tudo isso online, Discord, sei lá, outro jogo, Twitch, não sei o que. Então a gente não tem mais esse calor, essa troca, essa competitividade. Os jogos online tem muitos bots, então tem os dois pesos da moeda.
Então eu queria compartilhar isso com vocês, queria entender, na verdade, a ideia desse vídeo, eu queria entender, se vocês pudessem deixar nos comentários, se vocês também passam por isso, de uma certa agonia e de saber que você não tem tempo tempo de desfrutar desses jogos, de sentar e falar, caramba, quero conhecer. Esses jogos, por exemplo, aqui, os jogos de DS, vou voltar aqui. Os jogos de DS são 102 jogos que eu consegui garimpar do meu querido DS que tá ali. Tem jogos muito bacanas aqui, tem New Super Mario Bros, Call of Duty, jogos que eu não tive contato. Como vocês sabem, eu sou muito ligado ao PSP, joguei muito, tive uns 7 PSPs ao longo aí dos anos. Compra, vende, troca, tive muito PSP e nunca tive DS. Fui comprar o meu DS em 2019, 2020. Hoje em dia eu tenho um 3DS, então eu gostaria de ter tempo de desfrutar dos meus jogos e eu não tenho. E não que eu seja uma pessoa ocupada ou importante, não é. É que o tempo que eu tenho livre ou é rede social, ou eu tenho que pegar minha filha, ou eu tenho que ir trabalhar, ou eu tenho que estudar, ou eu não tô afim de fazer nada, tô de saco cheio. Agora tem o canal, que não é uma responsabilidade, não é uma obrigação, mas é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, e todas essas outras coisas também eu gosto. Amo ficar com a minha filha, é minha vida. Amo não trabalhar não, amo estudar, amo consumir entretenimento, só que hoje em dia são muitas coisas que a gente gosta ao mesmo tempo, né? E não sobra tempo pra testar, pra gente, pelo menos pra mim não sobra. Eu não tô aqui reclamando da vida, não, tô só mostrando e constatando uma realidade, porque na época que a gente era garoto, a gente não precisava dividir a nossa atenção com essas outras coisas, né? O máximo que a gente tinha eram os amiguinhos, né? Muitos de nós não tinham acesso a computador, não tinha acesso nem a revistas, né? Eram coisas um pouco caras pra gente estar sempre comprando, a gente, enfim, então era um momento, o videogame era a nossa distração, ou era videogame ou era televisão. Geralmente a gente tinha no máximo aí nas melhores famílias assim de classe média abaixo, era 2 televisões, né? Uma na sala, outra no quarto, mas a programação não era, a programação para criança era até a Malhação, de Malhação para frente era novela, coisas de adulto. Então a nossa vida de entretenimento era o videogame, né? Então a gente tinha tempo, a gente não sei se é porque a perspectiva de ser menor era diferente de hoje em dia, então não sei, eu vivo esse conflito, acho que é porque eu tô chegando nos 40, tô ficando um pouco um pouco tenso aí de virar tiozão, mas brincadeiras à parte é isso. Então eu acho que hoje eu passo muito por essa questão, às vezes, de estar fazendo uma coisa e pensando que tô perdendo tempo, né? Às vezes eu tô aqui mexendo em alguma coisa, minha filha tá aqui em casa, eu falo, caramba, tô perdendo, podia estar com ela, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso aqui vai me dar uma renda, ou isso aqui eu vou adiantar alguma coisa para amanhã, né? E às vezes quando eu tô com ela, eu estou com ela, amo ficar com a minha filha, como eu falei, mas eu tô preocupado, pô, será que eu lavei a roupa, será que... Tô sempre preocupado com alguma coisa, e isso é um transtorno de ansiedade, eu já fui diagnosticado, eu sei que eu tenho isso, mas às vezes mesmo estando tudo bem, eu fico com esse negócio assim, sabe? Então eu não tenho, como é que eu vou dizer pra vocês assim, sem ser, eu não tenho muito mais nostalgia com esses jogos, sabe? Eu jogo eles, eu gosto de ver, sabe? É igual moto eu não curtia muito hoje em dia, aí eu tive moto, hoje em dia eu fico meio assim, gosto de ver, acho lindo, mas eu não me vejo mais. Não quer dizer que eu não vá ter a moto de novo um dia, quem sabe, mas é uma coisa que eu não me vejo mais andando de moto. E os jogos também passam um pouco por isso, né? Parece totalmente papo de maluco isso aqui, mas eu acho que se eu conseguir atingir 2, 3 pessoas que passam por isso, de repente as pessoas não sabem como falar. Às vezes a gente vive certos conflitos internos e a gente não tem com quem conversar, não tem quem nos entenda. E eu já conversei com uns 2 ou 3 camaradas que me relataram isso. O cara falou, realmente, não é que perdeu a magia, mas ficou um pouco abstrato essas coisas, sabe? Esses dias eu vi uma gameplay do canal do Lifestyle, que é o Vinícius, ele jogando Moonwalker, que era um jogo pra mim do Master System, né? Moonwalker. Era um jogo assim que eu tinha verdadeira paixão. Sempre gostei do Michael como pessoa, como artista, e o jogo pra mim era fabuloso. E eu nunca consegui passar daquele último chefão. E ele tava fazendo uma live, uma gameplay, quando ele passou, ele ficou... Desculpa. Porque realmente é um ápice, né? E eu tentei jogar de novo e não consegui. Essa questão da dificuldade também
quando eu era garoto, eu achava os jogos muito mais fáceis do que hoje em dia. Eu conseguia chegar nos chefões com uma facilidade muito grande. Hoje em dia eu não. Vocês viram aí, quem tá acompanhando a saga aí no Mega Drive vê o quanto que eu sou ruim. Eu não consigo passar nem da primeira fase. Eu não tenho mais paciência, mais saco. Eu acho extremamente entediante essa questão de você morrer. Por exemplo, no Mega Drive, no Master, você morre e você tem que voltar lá do início da fase. Os jogos, eles não eram verdadeiros desafios, né? Hoje em dia os jogos são pensados para você ficar naquele estado de flow. Eu já fiz um vídeo sobre isso, para você ficar o maior tempo possível dentro do game. Antigamente parecia que não havia muito esse conceito. Você jogava lá e se irritava com o jogo, deixava de lado. Mas é isso, eram outros tempos, eram outros momentos. Os anos 90 passaram, muitos de nós temos que entender que se foi, não vai voltar. Aquele era um momento, a gente tinha uma outra visão, a gente era criança ou adolescente. Hoje em dia não dá mais. Eu creio que, como eu falei, né, que inclusive foi o título do vídeo, a gente vai morrer e não vamos conseguir jogar os nossos jogos, as nossas ROMs. Tem boxes aí sendo vendida com 16 mil, 30 mil jogos. Pra que tanto jogo se a gente não consegue dar conta daquilo que a gente tem na nossa suíte de ROMs aqui? Como eu tô falando pra vocês, juntando todas as minhas ROMs não deve dar nem 1000 jogos. Assim, não deve dar nem 1000. Tô dizendo assim, né? E tem HDs aí lotados, os caras vendendo 12, 20, 30 mil jogos. Eu falo, caramba, cara, é muito jogo, a gente não vai. A verdade é essa, a gente não vai jogar. Eu fiz essa seleção, vocês também devem ter a seleção de vocês. E a gente tá sempre jogando o mesmo jogo. Eu tô aí nos últimos 4 meses, direto, todos os dias. Eu jogo pelo menos 10 a 15, até mais às vezes, partida de Modern Strike, que é um jogo de celular, né? E eu não consigo parar de jogar, estou completamente viciado. E é isso, quer dizer, então o tempo que eu tenho de folga, o tempo que eu tenho livre, quando é a semana que eu não pego a minha filha e tal, eu me dedico aos jogos que tá ali comigo. Quer dizer, é muito mais cômodo, muito mais simples, muito mais prático eu pegar o celular, ligar, né? Se eu quiser algum item, eu compro ali mesmo no game e tudo mais. Tá na palma da minha mão. Pra mim, isso é pra mim que não curto console de mesa, mas pra quem gosta de Xbox, de Play 5, a facilidade também é no mesmo nível, né? Então eu acho que esses jogos retrôs, né? Os jogos antigos, as nossas ROMs vão ficar para trás. Cada vez mais a gente vai morrer sem conseguir jogar nem um terço disso que a gente tem. Bom, o vídeo era sobre isso, um papo meio maluco, meio doido, mas quem é aquele típico vídeo direcional, né? Um tipo de vídeo, é um tipo de conteúdo de bate-papo que não vai agregar, não vai atingir milhões de pessoas, mas com certeza deve ter aí 2, 3, 4, até mais, 10, 20, que vai entender o que eu tô falando, né? Essa agonia e ao mesmo tempo essa tristeza, essa nostalgia, com essa saudade, com esse, sei lá, enjoo e tudo mais, por aí vai de algumas coisas e de jogos do passado que a gente provavelmente aí não vai conseguir desfrutar mais devido à nossa vida. Mas por outro lado, vida que segue também, né? Isso é bom, a gente evolui, a gente cresce, tudo na vida tem um ciclo e é isso. Eu vou tentar enxugar ainda mais aqui. Eu tinha posto uma meta de separar 20 de cada console, pra mim já tá o ideal, né? Assim, de jogos que eu não joguei, né? A minha seleção vai continuar ali, tipo, por exemplo, Mega Drive é Sonic, Golden Axe e Castlevania, né? Então tem a minha seleção fixa e mais aqueles jogos que eu quero jogar, que eu quero conhecer, tipo uma meta. Esses 20 aqui eu vou jogar antes de morrer, a custe o que custar. Então é isso, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu mesmo não entendi. Como vocês sabem, aqui não tem roteiro. Eu imagino uma coisa, penso num tema, ligo aqui o microfone, né, o celular, boto pra falar e vou trocando essa ideia. Aqui é porque vocês não estão vendo, mas aqui é como se fosse uma mesa, né? Eu tô aqui sentado numa mesa, tá vendo? É tipo um escritório, não, uma mesa de escritório. E eu considero isso aqui o meu barzinho. No caso aqui agora não tem café, mas geralmente eu tô com um cafezinho aqui, eu fico aqui filosofando, fico olhando a minha coleção, aí olho, lembro falo, caramba, isso aí pra mim era um sonho. Hoje em dia não, sabe, algumas coisas me dão até agonia, eu falo, caramba, eu não vou jogar aquilo tá parado ali, eu preciso vender isso. Eu sei que tem alguém do outro lado da tela aí, do lado do Brasil, sedento pra jogar, e o troço tá aqui pegando poeira. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou anunciar, eu não consigo, me dá aquele, sabe, aquela porra, não vou vender, amanhã eu posso sentir saudade e tudo mais. Então esses conflitos internos eu gosto de compartilhar com vocês, essas minhas doideiras,
porque como eu falei, às vezes pode ter alguém parecido comigo. Então é isso, vamos nós, vou selecionar aqui, mas tentar enxugar aqui esses jogos aqui de GBA, tem 120, tirar 100 jogos aqui vai ser complicado, mas tá aqui, só de Mega Man tem 10, pô, quem sabe eu não consigo. Então fiquem com Deus, um abraço, joguem seus jogos, coloquem metas e vamos ser felizes. Um abraço, até a próxima, fui.